Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o sétimo ano do ensino fundamental pelo projeto Aula em Casa da Prefeitura Municipal de Limoeiro. E hoje nós vamos falar, mais um pouco sobre álgebra e vamos dar ênfase às equações do primeiro grau, tá? Então, o que a gente vai começar a conversa é justamente observando essa imagem e buscando algumas informações sobre ela, né? Ou seja, você conhece essa figura, né, que está sendo representada aqui, esse objeto que está sendo representado por essa figura, e há uma outra pergunta, para que serve, né? Então, a gente chama isso de balança, balança de dois pratos, né? E ela serve justamente para a gente estabelecer uma relação de equivalência entre as massas que são colocadas em cada um dos suportes. Então, a gente vai utilizar essa metáfora, né, da balança para estudarmos o nosso conteúdo na aula de hoje. Então, contextualizando um pouco, né, trazendo aquilo que é utilizado, para que é utilizada a balança, né? Então, a gente, no dia a dia, nas atividades que a gente faz, a gente geralmente recorre às balanças para medir as massas de alguns produtos, né? Aí você tem carne, frutas, legumes, entre outras coisas, né? E o processo que é feito para que a gente realize, né, essa pesagem, é estabelecer uma equivalência entre o objeto que está sendo medido e a sua massa. Então, toda vez que a gente faz o uso de um desses objetos, é para estabelecer essa relação de equivalência, né? E como é que a gente pode fazer isso dentro da matemática, né? Ou seja, eh, quais são os elementos que a gente pode recorrer na matemática para, por exemplo, trabalhar essas questões. Então, aqui, por exemplo, eu trago uma embalagem, nessa embalagem está indicando 380 gramas. Então, essa medida aqui, né, ela está indicando a massa que esse objeto possui, né? Agora, nós, por exemplo, temos algumas situações nas quais é utilizado, né, um peso chamado de peso bruto e peso líquido. Então, quando a gente está falando de peso líquido de um determinado produto, nós estamos referindo à massa dele, tá? Então, por exemplo, aqui de um feijão, de um certo tipo de feijão, e tem dizendo peso líquido aqui é de 1 quilo. Nesse caso, está sendo desprezado a massa correspondente à embalagem do produto, né? Porque quando a gente inclui, né, o todo, né, a embalagem, mais a massa que está dentro do produto, a gente chama de peso bruto. Mas isso, na verdade, corresponde, em matemática, de massa. Tá? Isso são questões que são associadas à grandeza-massa. E aí a gente tem, né, tanto a balança dos pratos, que em algumas feiras livres ainda são utilizadas, mas temos agora umas mais modernas que a adesão é com maior frequência, né? Então, afinal, o que é que essas balanças têm a ver, né, com a matemática? Tem muita coisa, né? Principalmente essa noção de relação de equivalência. Então, vamos analisar uma situação e, a partir dela, a gente vai discutir mais, explorando mais elementos. Eu tenho uma situação aqui, que é uma balança, e ela está colocada uma embalagem cilíndrica, mais um pezinho de 3 gramas, e do outro lado, no outro suporte, coloca 50 gramas. E uma pergunta que a gente lança é a seguinte: essa balança, ela se encontra equilibrada? E quais são os elementos que reúnem, que estão presentes nessa imagem, que garante que esse equilíbrio realmente exista, né? Então, dando uma olhada rápida, a gente observa que, primeiro, existe o nivelamento, né, dos suportes, estão todos em linha reta, e temos uma setinha, né, que está indicando justamente no centro. Ou seja, de certa forma, a imagem ela está reproduzindo uma relação de igualdade entre as massas que estão ocupando esses suportes. Uma outra questão: é possível descobrir o valor da embalagem cilíndrica no primeiro suporte? E o que devemos fazer para saber a massa assumida por essa embalagem, né? E, por fim, quantos valores possíveis a gente pode associar a essa embalagem cilíndrica para que a balança ela permaneça em equilíbrio, né? Que o equilíbrio ele seja mantido. E aí a gente vem resgatando um pouquinho essas perguntas, né?
É possível descobrir o valor da embalagem no primeiro suporte e o que devemos fazer. Então vamos lá. Se a gente denominar a embalagem de X, por que a gente vai chamar de X? Porque nesse momento a gente não sabe quanto vale a sua massa. Então ele é um valor desconhecido. E todo valor desconhecido a gente pode denotar por uma letra, que nesse caso seria uma variável, né? Se a gente denotar essa embalagem por X, a gente vai ter X mais 3, nesse 3 representando a grama, é igual a 50. Isso é uma maneira da gente escrever matematicamente a situação que está sendo representada na balança. E aí, se a gente for procurar uma resposta, né, essa resposta ela vai ser meio que imediata, porque eu posso pensar qual é o número que eu somo a 3 e dá 50. E nesse caso aí a gente percebe que é 47. Né? Assim, a gente encontra o valor ao qual essa embalagem ela está assumindo. Tá? Prosseguindo. Quantos valores possíveis essa embalagem cilíndrica pode assumir para que a balança ela permaneça em equilíbrio? E aí a gente tem o seguinte, ó, para que essa igualdade ela seja preservada, como a gente viu anteriormente, a medida da embalagem só pode ser 47. E para eu encontrar esse valor 47, eu posso mobilizar dois tipos de pensamento. O primeiro é pensar em um número que somado a 3 dá 50, ou fazer o processo inverso, né? De 50 eu retirar 3 e vai ser justamente o valor que corresponde à embalagem. Quando eu estou fazendo esse processo inverso, é porque eu estou admitindo que o todo ele corresponde à soma das partes. Então, se eu quero descobrir uma das partes, eu pego o todo e tiro a outra parte que se tem disponível. Portanto, de 50 eu tiro 3, vai dar 47. Né? Então, vamos organizar as ideias, né, que foram postas aqui, trazendo a noção ou o exemplo da balança. A expressão x mais 3 que a gente utilizou, isso a gente dá o nome dentro de matemática de equação. O valor que x assume nessa equação, a gente chama de raiz da equação. E esse x, né, a letra x, a gente dá o nome de variável. Só que tem um detalhe. Quando x ele apresenta apenas um valor, a gente dá um nome especial que é incógnita. Então, incógnita é uma variável, mas só que ela tem uma condição específica, que ela assume apenas um valor. Tá? Então, toda vez que uma letra ela puder assumir apenas um valor, a gente vai chamá-la de incógnita. Mas a pergunta a se colocar é, mas o que de fato é uma equação? E aí a gente vem com essa definição, né, dentro da matemática, que é toda sentença matemática expressa por uma igualdade na qual exista uma ou mais incógnita. Nesse caso aqui, ela é denominada de equação. São exemplos de equação. Nós temos 3x mais 4 é igual a 8. Por que isso é uma equação? Porque eu tenho uma igualdade de dois termos e eu tenho uma variável, que nesse caso, uma incógnita, que nesse caso aqui é x. Outro exemplo, 2a mais b é igual a 0. Ó, está presente a igualdade, nós temos duas incógnitas, a e b. E nós temos uma outra equação aqui, ó, 2y ao quadrado mais 4, que é igual a 12. Nesse caso aqui, o que a gente tem uma igualdade e nós temos uma incógnita y, tá? Que ela apresenta, esse y aqui ele apresenta grau 2. Tá? Então, eu tenho, para esse caso particular, uma equação do segundo grau. Mas, como é que a gente pode, né, estabelecer o que é equação e o que não é equação? Né? Então, vamos trazer alguns exemplos aqui para que a gente possa perceber. Quando eu faço 5 mais 4 é igual a 0, tem a presença da igualdade, mas eu estou somando apenas números. Eu não tenho uma incógnita aqui, portanto, isso não é uma equação. 3f mais 2 é maior que 8. Nós temos aqui uma incógnita, mas a gente tem um sinal de desigualdade. Então, por isso, não é uma equação. Nós temos 5x mais 3y, apresenta duas incógnitas, entretanto, não apresenta o sinal de igualdade. Nesse caso, não representa uma equação. E 7c mais 2a é diferente de 8, ou seja, aqui a gente tem a incógnita, mas está ausente o símbolo, né, da igualdade. Tá? Então, portanto, isso não considera como uma equação. Então, por hoje é só, pessoal. No próximo encontro a gente discute mais sobre isso. Até mais.